Bom, nós vamos falar sobre a questão da suplementação alimentar, se nós devemos fazer ou não fazer, porque o tema do congresso é sobre equilíbrio. E muitas pessoas pensam que suplementar é pecado. Por outro lado, outros acham que não fazer suplementação, que fazer suplementação em tudo. Será que é assim? Vamos ver o que seria necessário, o que não seria necessário. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 2011, 10 principais causas de morte no mundo nós temos visto: a doença hipertensiva, a isquemia cardíaca, o acidente vascular encefálico, diabetes, câncer, infecções respiratórias, AIDS, acidentes de trânsito, prematuridade, que é o bebê nascer antes do tempo, diarreias várias que atingem principalmente as crianças, e o projetil de arma de fogo, que é a violência urbana, a arma. Então, essas são as principais causas de morte no mundo. E o interessante é que a expectativa de vida aumentou, mas a qualidade de vida não é boa. E o interessante é que nós aprendemos na faculdade de medicina a curar doenças com remédio. Nós não aprendemos a tratar as doenças através da nutrição. E hoje as pessoas estão morrendo literalmente pela boca, pelo estilo de vida errado, né? Então as pessoas assim, a gente vê que a expectativa de vida aumentou, mas a qualidade de vida está muito ruim. E o interessante é que tudo começa com a nutrição, tanto a saúde como a doença. Olha só, esse nutrólogo, ele fala assim, Raul Torres: qualquer que tenha sido pai de uma doença, com certeza a mãe foi uma dieta deficiente. Isso é um fato, né? Gente, genética não é destino. Você não pode pensar assim, eu sou diabético porque minha mãe é diabética, porque meu avô é diabético, ou hipertenso, ou cardiopata. Não. Existe uma ciência hoje chamada epigenética, que ela estuda como os genes do nosso corpo, que são pedacinhos dos cromossomos, como eles se expressam. E, na realidade, os genes eles se expressam quando eles são ativados. Então, o fato de eu ter casos de diabetes na família, eu só vou ser diabética se eu ativar esse meu gene do diabetes. Se ele ficar dormindo, ele nunca vai ser ativado. Então, os genes só vão se expressar, se ativar, se tiver alguma coisa dando um sinal para eles se ativarem. Na realidade, a genética carrega a arma, mas o estilo de vida puxa o gatilho. Então, um fator muito importante que vai mostrar se esses genes vão ser ativados ou para o bem ou para o mal é a nutrição. Como que pode, né? A nutrição tem a capacidade de ativar ou para fazer o bem ou para fazer o mal. Então, a gente tem as duas medicinas. A medicina convencional, que é aquela que eu falei para vocês, que a gente aprende na faculdade, só usando remédios. E tem a medicina nutricional, que é aquela que vai mostrar como prevenir e tratar as doenças, se porventura elas aparecerem. Por isso que Hipócrates, ele já falava, olha só, 460 anos antes de Cristo, quando ele nasceu, que o teu remédio seja o teu alimento e o teu alimento seja o teu remédio. Então, o nosso alimento vai ser o nosso remédio e vice-versa. Mas quais são os mais poderosos de todos os medicamentos? Quais? Aqueles que Deus deixou na natureza. São os alimentos que a gente chama de nutricionalmente densos. São os mais ricos em nutrientes. O nosso corpo, a gente vai ver em outra palestra, precisa de 45 nutrientes. É muita coisa, né? Que o nosso corpo precisa. E quais são os mais nutricionalmente densos? Que são ricos em macro e micronutrientes. Tanto como vitaminas, minerais, antioxidantes, fitonutrientes. O brócolis, a couve, a rúcula, o espinafre, a cenoura.
Eu numerei esses aqui primeiro, porque esses são os campeões de nutrição. Só para vocês terem uma ideia, só o espinafre tem cerca de 50 macro e micronutrientes. Só o espinafre. Fora o brócolis, que também é o segundo, né? E para outras coisas ele é o primeiro. Então, gente, a saúde ideal, aquela saúde que vai nos proporcionar o bem-estar completo, físico, mental e espiritual, é o resultado da ação de todos os nutrientes existentes aonde? Nos alimentos saudáveis. E quais são os alimentos saudáveis que Deus deixou na natureza para a gente? Tá lá, ó. Grãos, frutas, nozes e verduras, ou seja, 4 grupos. O Espírito de Profecia deixou bem claro, são 4 grupos. Grãos, frutas, nozes e verduras, contém todas as propriedades nutritivas necessárias para produzir bom sangue. Aí alguém vai me perguntar, e a B12? Vamos deixar a B12 para a palestra de amanhã. Tá? Amanhã a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a vitamina B12. Então, a saúde ideal está aqui. O nosso corpo, então, ele necessita de 45 nutrientes para funcionar perfeitamente. Senão ele não funciona bem. Vamos ver algumas propriedades desses grupos que a irmã White fala. As frutas, por exemplo, elas fornecem ácido fólico, vitamina A, vitamina C, potássio, fibras, tanto fibras solúveis como insolúveis. As fibras insolúveis que a gente vai ver também são aquelas das frutas que têm casca, principalmente, e vários outros nutrientes. Fruta realmente é um alimento perfeito. E tem gente que não gosta de comer fruta. Aliás, o brasileiro tem um péssimo hábito, né, de comer a fruta apenas após a refeição. Não toma de jejum com fruta. Qual é o de jejum do brasileiro? Pão com manteiga, café com leite. Não é verdade? E a fruta? Né? Não aparece. As folhas verdes, as raízes, tubérculos, feijões e frutos fornecem ácido fólico, vitamina A, vitamina C, K, E, magnésio, cálcio, ferro, potássio, fibras, e etc., porque é uma lista de macro e micronutrientes. Vamos ver o outro grupo. Os grãos, como arroz, amaranto, centeio, trigo, fornecem também ácido fólico, B1, B2, B3. Amanhã a gente vai ver que a lista dos Bs é bem grande. Vai até B17. A gente que conhece só a B12, né? A B1, a B2, mas é muita vitamina do complexo B. Ferro, magnésio, selênio, fibras e as nozes e castanhas, que fornecem proteína. Já desse grupo, a fonte proteica são os grãos e as nozes. Já folhas, raízes e frutas não é uma fonte boa de proteína. Proteína nós temos mais nos grãos, cereais, nozes e castanhas. Também, além da proteína, ácido fólico, B1, E, ferro, magnésio, zinco, potássio e fibras. Agora, a gente pensa o seguinte. Muitos pensam que ter saúde é comer pão integral e comer fruta. Ou pensam que medicina natural é tomar chá de carqueja. Gente, isso não é medicina natural. Claro que o chá é muito importante para complementar, né? Nós usamos a fitoterapia. Mas, gente, o remédio, o que dá saúde, são os 8 remédios que Deus deixou na natureza. Quais são? A nutrição adequada, a água, a temperança, que é comer com moderação o que faz bem e abster-se do que faz mal. É o descanso, o ar puro, o sol, o exercício e, acima de tudo, que sem ele nenhum dos outros funciona, que é a confiança e esperança no poder de Deus. Então, esse é o maior de todos os remédios. Então, isso sim é medicina natural, isso é saúde. Claro que se você comer pão integral, comer a fruta, a verdura, você também vai ter saúde. Mas, gente, por que muitas dietas fracassam? Por quê? Vocês já pararam para pensar? Porque, na realidade, comer com moderação, embora seja popular e confortante, mata. Comer com moderação o que faz bem, ok. Mas comer com moderação o que faz mal, não presta.
Sabe por quê, gente? Se eu comer um pouquinho de açúcar, um pouquinho de gordura, um pouquinho de cafeína, eu vou ter um pouquinho de câncer, um pouquinho de diabetes, um pouquinho de hipertensão, um pouquinho de cardiopatia. Então, com o que não presta, não serve moderação. Vocês já viram até médico falando, beba com moderação. O seu fígado vai ficar um pouquinho gorduroso só, um pouquinho de cirrose, tudo bem. Não é? Então, gente, moderação é pior, porque algo que vicia, você usar moderadamente, é tortura. Não é? E o que mais vicia? Açúcar e gordura. É o que mais vicia. Então, as coisas viciantes, você não precisa comer moderação, é abstenção, né? Na realidade, devagar e sempre, muitas vezes, não funciona. Então, às vezes, a gente tem que tomar decisões em nossas vidas, mudar os nossos hábitos alimentares, às vezes até de maneira mais rígida, né? Cada ato não saudável terá um impacto destrutivo sobre o organismo. Imagina aqueles atos ali. Gente, olha que coisa terrível botar um bebê tomando refrigerante. E tem gente que faz isso. Bota até na mamadeira, né? Para a criança tomar. Então, realmente, a gente vê que não tem condições. Mas vamos ver quais são as armadilhas do prazer. Ah, mas comer gordura, açúcar, comer carne, comer o que faz mal, dá prazer. Claro, a culpa não é sua, não. É do cérebro. Por quê? Eu sei que comer essa coisa faz mal, mas eu não consigo. Gente, isso aí não é falta de fé, não. É difícil. Por quê? Isso é controlado pelo cérebro. Existe uma coisa chamada centro da recompensa no cérebro, em que é produzida uma substância chamada dopamina. A dopamina, ela dá a sensação de bem-estar, dá a sensação de prazer. Quais são as outras substâncias que são produzidas, além da dopamina? Vocês já ouviram falar? Tem uma outra que também dá prazer. Serotonina. Serotonina. A própria endorfina, que é um parente da morfina, também dá a sensação de bem-estar e prazer. Então, assim, dá relaxamento, dá prazer. E olha só que coisa interessante. Dá felicidade. Por isso, gente, que quando você come algumas coisas estimulantes, como gordura, açúcar, sal e cafeína, você tem sensação de bem-estar e quer comer mais. E vicia. Por isso que nós temos que combater, nesse caso, contra um vício. Quando a gente está comendo algo errado, a gente tem que combater contra um vício. Então, é uma armadilha, realmente. Só que está dentro do nosso cérebro. Mas o Senhor é capaz de controlar todos os nossos gostos e a nossa vontade ficar em harmonia com a sua vontade. É só a gente pedir a Ele. Mas, gente, o que é melhor? Corrigir uma dieta deficiente ou fazer suplementação alimentar? Olha o que eu sublinho ali. O que é melhor? Corrigir uma dieta deficiente. Mas o que é mais simples? Pegar uma cápsula e ingerir. Não é verdade? Agora tem a moda das vitaminas de A a Z. Tem várias vitaminas de A a Z num potão que você ingere todo dia, grande quantidade. Será que isso vai resolver o meu problema de deficiência nutricional? A onda da suplementação invadiu. Hoje tem suplementação em tudo que é lugar, invadiu a vida cotidiana, principalmente nas academias. Só que a gente tem que ter muito cuidado com essa suplementação das academias, porque há um tipo de suplementação que usa muita proteína. Quem aqui já fez musculação, já usou, sabe? São proteínas em altas concentrações, só que isso sobrecarrega os rins, sobrecarrega o fígado e pode induzir a câncer, porque excesso de proteína alimenta a célula cancerígena, assim como o açúcar. Então, a gente não pensa assim, o vilão é o açúcar e a gordura. Também, vilão é a proteína, em excesso, claro. Então, gente, cuidado com esses tipos de suplementação. Então, quando a dieta está errada, o remédio é inútil. Já dizia esse provérbio. Quando a dieta está certa, o remédio é
desnecessário. Mas aí eu virei vegetariano. E agora? Como é que eu vou resolver minha questão de saúde? A pergunta vem, e o meu cálcio? De onde eu vou tirar o meu cálcio? Se eu não tomo mais leite? Minha B12 não existe em vegetal. E o meu ferro? Será que o vegetariano é anêmico? E os minerais? E meu ômega 3 e minha proteína, para onde vai? Essas, né, são as principais perguntas de quem vira vegano. Será que eu preciso suplementar para complementar aquilo que está na minha alimentação? Ah, mas seria tão mais fácil ingerir uma pequena cápsula todos os dias? E aí? O que a gente faz? Sim ou não? Mas todos os nutrientes que o corpo precisa estariam concentrados numa só cápsula? Vamos ver agora, então, tentar responder cada pergunta dessa. Vamos ver como é que fica a nossa proteína. Gente, para que serve a proteína? Qual é a função da proteína? Nós vivemos sem proteína no corpo? De jeito nenhum. Na nossa ingestão diária, nós devemos ingerir quantos % de proteína? Vocês sabem? Quantos por cento? 10% de proteína o adulto e 15% a criança, porque a criança está em fase de crescimento, desenvolvimento físico e psíquico, né? Mente, intelecto. Mas o adulto, apenas 10%. Então, vamos ver a importância da proteína. A proteína ela é a base de muitos hormônios, como, por exemplo, a insulina, que é o hormônio principal do pâncreas. Não só a insulina, mas vários hormônios são proteicos. As enzimas que quebram todas as reações no nosso corpo são praticamente quase todas proteicas. Tudo é proteína. Na realidade, eu lembro da época de faculdade que o professor de bioquímica falava assim: toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é enzima, né? Então, assim, se todo o corpo tem enzima, é tudo proteico. Agem como transportadoras de oxigênio e de gorduras, formação estrutural do tecido, pele, músculo, cabelo, tudo do nosso corpo é proteína. Formação de sangue, formação dos órgãos. Vamos ver mais. Atuam no crescimento, no reparo, na reposição de tecidos. Vamos ver mais a função das proteínas. Reguladores de pH dos fluidos do corpo, auxilia, aliás, é a base do sistema imunológico de defesa do corpo. Os anticorpos são proteínas, aqueles que vão matar, né, destruir os antígenos que estão entrando no nosso corpo. Mas alguns falam assim, mas será que a dieta vegetariana vai me fornecer todos os aminoácidos necessários? O aminoácido é a subunidade da proteína. Quando eu junto vários pedacinhos de aminoácidos, eu vou colando vários aminoácidos e formo um grupo chamado peptídeo, e esse grupo aumenta mais e forma a cadeia maior, que se chama proteína. Então, a proteína ela tem uma unidade menorzinha. Qual o nome dessa unidade menorzinha? Aminoácido. Isso. Existem 11 que são chamados não essenciais, porque o corpo fabrica, ele sintetiza, como, por exemplo, a glutamina. E tem 9 que são chamados essenciais, que a fonte é alimentar. Como, por exemplo, o triptofano, que é um aminoácido que só vem de fora. O corpo não produz. Então, você precisa da fonte alimentar. Mas tanto o animal como o vegetal fornecem os 9 aminoácidos essenciais. Então, comer vegetal, as fontes proteicas principalmente, né, que são os grãos, cereais e castanhas, eles fornecem todos os aminoácidos que vocês precisam, além de ainda ter proteína nos demais. Agora, uma pergunta. A proteína animal, ela é eficiente na promoção do crescimento? Por exemplo, comer carne, frango, ovos, leite, queijo, faz uma pessoa crescer? Faz. Para os lados? Para cima também. Faz a pessoa crescer, claro. Desenvolve. Isso é um fato. É proteína, gente. Esquece os malefícios. Vamos pensar. Proteína. Sim. É eficiente na promoção do crescimento. Mas isso não é sinônimo de saúde. Essa é a diferença.
Para crescimento, tanto faz, mas proteína animal não é sinônimo de saúde. Por quê? A proteína vegetal supre perfeitamente as necessidades do organismo e não é inferior à proteína animal. Pelo contrário. Vamos entender o porquê. Então, quando fala assim, essa criança vai morrer se virar vegetariana, não tem proteína. Não, tem igualzinho. Supre da mesma maneira. Por quê? Vamos ver. Gente, quem são os maiores herbívoros da Terra? Elefante, rinoceronte, hipopótamo, cavalo. O que eles comem? Hã? Folha. Eles comem capim. Eles comem verduras. Então, da onde que eles tiram a proteína deles? Eles são vegetarianos. Mas qual a relação entre a proteína animal e a carcinogênese? O que é isso? A produção de câncer. Qual é a relação? Será que o alimento de origem animal dá câncer? Como, por exemplo, o leite? A proteína animal, ela inicia, ela promove e ela progride um câncer já iniciado. Isso é sério. Então, ela induz e ela promove o crescimento de células cancerígenas. Por exemplo, a caseína do leite, que é uma proteína, ela induz ao câncer de mama, ao câncer de fígado. O IGF-1, que é o hormônio de crescimento similar à insulina, muito presente no leite de origem animal, ele induz a câncer de mama, de próstata, de ovário, de útero e vários outros cânceres dependentes de hormônio. Mesmo que seja o leitinho da vaquinha da fazenda da vovó. Qualquer leite. Mas então, gente, qual é o problema da proteína da carne? Que mal a proteína da carne faz? Vamos ver. Além da carne ter um alto nível proteico, além de conter o quê? Colesterol. Vocês sabem que só existe colesterol em alimentos de origem animal, certo? Não existe colesterol em alimentos de origem vegetal. Então, além de ter alto nível proteico e colesterol e outras gorduras, produtos tóxicos, ácidos dietéticos, a carne, ela aumenta a acidez no sangue. E não sei se vocês já ouviram falar que um sangue ácido é indutor de câncer. O câncer, ele só cresce em ambiente ácido. Se você alcalinizar o seu sangue, você não tem um ambiente ácido, né? Vai ter, pelo contrário, um ambiente alcalino. E isso faz com que o câncer não se desenvolva. Alta concentração de ferro M, nós já vamos ver a diferença de ferro M e não M. Além disso, um alimento muito proteico faz perder cálcio dos ossos. Olha só, se você comer excesso de proteína, esse excesso de proteína vai varrer o cálcio dos ossos. Por isso, gente, que hoje em dia descobriu-se que tomar leite dá osteoporose e não trata a osteoporose. Até pouco tempo atrás, os médicos falavam assim, tome bastante leite para as mulheres na menopausa, porque você vai ter cálcio para tratar a sua osteoporose. Ok, ele é rica fonte de cálcio. Só que esquecem que ele é rica fonte de proteína, e essa proteína vai varrer o cálcio do osso. Então, ele põe, ele tira. Então, não serve. E os países que mais têm osteoporose no mundo são os países consumidores de leite. E quem não consome leite não tem osteoporose. Interessante, né? Então, olha, o excesso de proteína sobrecarrega os rins, o fígado, aumenta o risco de câncer, de doenças autoimunes. Vocês já ouviram falar em doenças autoimunes? Alguém pode me citar algum? Diabetes tipo 1, lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla. São várias doenças que hoje têm deixado grande parte das pessoas enfermas. E são doenças incapacitantes quando a gente lida com as neurológicas, né? Principalmente a esclerose múltipla, que deixa a pessoa na cadeira de roda. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre elas quando a gente falar sobre a vitamina D. E, além disso, a carne ela é pobre em vitaminas, em minerais, em fibras e em fitoquímicos. Então, basicamente, ela é rica em quê? Proteína. Pode um veneno ser bom? Vocês já viram colocando músculo na sopinha do bebê?
Gente, é terrível. Proteína e gordura pura, né? Então, um veneno não pode ser bom. Não pode ser. Ah, mas então eu vou usar uma fonte mais light de proteína. Eu posso comer um ovo. Gente, qual é o problema do ovo? O ovo tem 2 problemas. Vamos ver quais são os 2 problemas do ovo? Quais são? Gordura, colesterol. Tem 2 problemas do ovo. A clara e a gema. Por quê? A gema, colesterol puro. E a clara, proteína pura. Então, além da contaminação com micro-organismos e tantas outras, e hormônios, né, que hoje tem dado às galinhas. Só para vocês terem uma ideia, um ovo por dia equivale a fumar 5 cigarros por dia, a nível de obstrução de artérias. Mas aquela coisa, hoje estão levantando a bandeira de que o colesterol não faz mal. Vocês já ouviram isso também? O problema seria a lesão do endotélio, da artéria, da camadinha da artéria. Mas você come tanta outra coisa errada que a artéria vai estar lesionada. Quando o colesterol passar por ali, o que ele vai falar? Vou me grudar aqui, que aqui está bom para eu ficar. Então, acontecem as 2 coisas. Tanto a lesão endotelial, como a fixação do colesterol e dos triglicerídeos. Ah, mas o peixinho pode? Ah, um peixinho, gente. O que tem? Como fonte proteica, qual é o argumento? Ele é rico em ômega 3. Tem ômega 3? Tem, mas também tem o quê? Muita proteína, muita gordura. Gente, essa história de que o peixe é light, isso não existe. Ele tem gordura saturada sim. Colesterol, toxinas, metais pesados, ácidos dietéticos, aqueles que vão induzir a câncer. Ah, mas eu vou pescar lá no alto mar. Peixe não nada, não? Ele sai lá do rio contaminado, vai nadando e ele é pescado lá no alto mar. É o mesmo peixe, gente. Não tem diferença nenhuma. E ele anda quilômetros. Anda não, né? Nada. Então, 15 a 30% de ômega 3 que os peixes têm. Só que de onde vem o ômega 3 do peixe? Das algas que ele come. Aliás, gente, dizem, né, que o peixe tem cheiro de peixe, porque na realidade ele come alga. Então, aquele cheiro de peixe é cheiro de alga, né, que ele come. Então, o rótulo do peixe ser um alimento saudável vai para onde? No fundo do mar, juntamente com ele, né? Por que os alimentos de origem animal viciam? Por que liberam serotonina, endorfinas, dopamina, todos esses elementos que dão prazer? Vamos ver. Porque quando junta gordura com proteína, isso vai estimular o cérebro a liberar essas substâncias viciantes. Porque a gordura estimula a insulina pelo pâncreas, que por sua vez, a insulina que vai ser a via de estimulação desses centros da recompensa. Quais são os centros da recompensa no cérebro? Os liberadores de dopamina, endorfinas e serotonina. Vocês entenderam? Por isso que comer esse tipo de alimento vicia. Não é difícil largar. Não é fácil, quer dizer, né? É difícil largar, não é fácil largar. Por isso que Thomas Edison, olha o que ele diz, que nós estamos cavando nossas sepulturas com os nossos dentes. Ué, vocês já não ouviram isso? Quem mais falou isso? Irmã White, olha só o que ela diz. Muitos de nossos pastores estão cavando sua sepultura com os próprios dentes. A mesma coisa que Thomas Edison, o inventor da lâmpada, né? Ele já havia falado sobre isso. Agora, a proteína vegetal, mesmo em altos níveis de ingestão, ela não promove câncer. Interessante, né? Ela não promove a carcinogênese. Vamos ver agora, gente, a febre da reposição. Eu quero mostrar para vocês que não é proibido repor, mas tem suas indicações. Não é proibido suplementar, se houver necessidade. Se a pessoa está com deficiência, se a pessoa está doente. Agora, repor sem necessidade, não tem porquê.
É isso que a gente tem que mostrar, o equilíbrio. Aliás, a gente está falando nesse congresso sobre o quê? O equilíbrio, né? Então vamos ver a febre da reposição de cálcio. Quem aqui já tomou o seu potinho de cálcio alguma vez? Vamos ver as novidades sobre o cálcio que foi descoberto agora, recentemente. O cálcio, ele é muito importante para o metabolismo ósseo, claro. Ele é importante para o funcionamento cardíaco, sistema digestório, sistema nervoso central, coagulação do sangue. A gente só consegue imaginar cálcio e osso. O cálcio vai além dos ossos, né? Atividade dos hormônios, sistema muscular, tudo depende de cálcio. Mas será que nós temos que recorrer aos comprimidos ou à ingestão de leite para obter o nosso cálcio? Será? Vamos ver aqui. A quantidade de cálcio necessária para um adulto vai variar de 1.000 a 1.200 miligramas de acordo com a idade. Então, vocês observem que os adultos precisam mais e as gestantes precisam mais de cálcio, tá? Agora, olha esse estudo. Quem toma cálcio agora fica de orelha em pé. Esse estudo aqui é tremendo. Uma meta-análise de 11 estudos mostrou o aumento do risco de infarto do miocárdio e acidente vascular encefálico, que é o derrame cerebral, em quem usa cálcio não associado à vitamina D. Então, eles pegaram alguns pacientes, né? 11.921 pacientes. Eles foram acompanhados durante 4 anos e eles suplementavam 500 miligramas de cálcio, que é esse que todo mundo toma aí para osteoporose, na menopausa. E o risco de infarto aumentou em 30%. Gente, é muita coisa. Então, hoje a novidade não é mais repor cálcio. É repor o quê? A vitamina D. Porque você repondo a vitamina D, se você tiver deficiente, ela vai absorver o cálcio do próprio alimento, do próprio organismo, né? Aquele cálcio que vem da fonte alimentar. E de onde vem o cálcio dos grandes herbívoros da terra? Né? Que a gente já viu o rinoceronte, o elefante, o hipopótamo. Eles bebem leite só quando eles são bebezinhos, né? E depois, eles tiram da onde? Do alimento vegetal. Agora, olha o que fala Albert Einstein. Esse famoso cientista, ele diz o seguinte: nada beneficiará tanto a saúde humana e aumentará as chances de sobrevivência da vida na Terra quanto a evolução para uma dieta vegetariana. Ele já falava sobre a dieta vegetariana, os benefícios. Vamos ver aqui uma coisa interessante sobre a biodisponibilidade de cálcio. Vocês já ouviram falar desse nome grandinho? Biodisponibilidade. O que isso significa? Não é tão necessária a quantidade que esse alimento vai ter de cálcio, mas o quanto que ele vai fornecer disponível. Porque ele pode ter muito cálcio, mas esse cálcio ser o quê? Varrido, como a questão do leite. Olha, o leite tem 113 miligramas de cálcio, mas olha a biodisponibilidade dele, 32% apenas. Em comparação com o brócolis, que é o campeão de fornecimento de cálcio, ele, embora tenha apenas 86 miligramas, mas olha a biodisponibilidade do brócolis, 61%. Isso significa que você ingere muito mais cálcio quando você come brócolis do que como você toma leite. Interessante, né? Então, assim, o brócolis, né, repolho, essa aqui é a lista, né, daqueles que dão maior quantidade de cálcio disponível. Então, o leite é o quê? Alimento ou veneno? O que vocês acham? Hã? Da mãe. Ou o bezerro na vaquinha, né? Cada bebezinho na sua espécie, né? Mas ele, então, se você ingerir um leite de origem animal, então você está trazendo, na realidade, veneno para o seu corpo. Só para vocês terem uma ideia, o leite de vaca causa mais de 100 doenças no corpo humano. Todas as ites, o que são ites? Inflamações. Gastrite, sinusite, rinite, otite, cistite, tudo que é ite. Todos os omas são o quê? Tumores.
câncer de mama, câncer de próstata, câncer de ovário, principalmente os cânceres dependentes de hormônio, doença de Parkinson, várias outras doenças, até acne, sem contar a contaminação que hoje ele tem, né? Contaminação com micro-organismos, até soda cáustica hoje colocam no leite. Água oxigenada e por aí vai. Então, olha lá, como eu botei, cânceres, alergias. Gente, uma criança asmática, criança que tem alergia respiratória, tira o leite dela e vê o que acontece. É só tirar o leite. Nós tivemos alunos aqui que, quando vieram estudar, tinham asma frequente. Só de mudar a alimentação, o ambiente, ficou curado da asma. Então, assim, é fantástico. Vamos ver assim, além do leite, tem um alto teor proteico, ácidos dietéticos que vão causar aumento da excreção de cálcio. E o excesso de cálcio vai sobrecarregar quem? Os rins. Além da contaminação que eu falei para vocês. Aí fala, mas eu vou pasteurizar o leite. Tudo bem, você mata as bactérias. Mas a pasteurização torna o leite o quê? Morto. Porque no ato de pasteurizar, você tira os nutrientes. Vamos ver, além disso, ele é rico em colesterol e outras gorduras, proteínas, hormônio e rico em cálcio. Não há dúvida. Agora, após 4 anos de idade, a criança deixa de produzir uma enzima chamada lactase, que é a enzima que vai quebrar a lactose. O interessante é que essa quebra se faz lactose, quebra em galactose-glicose. Depois de 4 anos, diminui muito essa lactase no nosso corpo. Seria uma deficiência ou, na realidade, uma eficiência do organismo humano? Eficiência, porque adulto não tem que tomar leite. Não é? É a única espécie que continua tomando leite depois de grande. Então, qual é o melhor leite para o consumo humano? O leite da mamãe. Esse sim, rico em proteínas, carboidratos, minerais, vitaminas, enzimas, anticorpos, ácidos graxos, lactose mais digerível e menos proteína, menos caseína. Então, esse sim seria o mais saudável. E até quando amamentar? 2 anos. Esse é o ideal. Aqui, de novo, os alimentos ricos em cálcio. Aqui eu não fiz a tabela de comparação da biodisponibilidade. Vocês podem ver que aqui o leite ainda é o campeão de cálcio, de quantidade. Mas aí eu posso comer um queijinho, não posso? De Minas? Sim ou não? O que vocês acham? Mas ele é fonte de cálcio. Tem mais colesterol que um bife. Olha só. Grande fonte de gordura saturada e caseína. Fonte do alcaloide, feniletilamina, que é semelhante à anfetamina. Por isso, gente, comer queijo faz o quê? Vicia. Gente, quando eu parei de comer carne, eu picava queijo em todas as refeições. Era a minha carne. Picava queijo no de jejum, no almoço, na janta, na tarde, o dia inteiro comendo queijo. Porque vicia, né? Porque libera a substância dopamina no cérebro. É uma mina de opioides, né? De opiáceos. Altamente processado o queijo, né? Leva aditivos, conservantes, corantes, espessantes e alto teor de sal, principalmente de sódio. Induz a enxaqueca, artrite reumatoide, câncer de próstata, câncer de mama, câncer de ovário. Será que é tudo isso mesmo? O que a irmã White fala? O queijo nunca deve ser introduzido no estômago. Ela ainda diz, o queijo é ainda mais objetável, é totalmente impróprio como alimento. Então não serve. Vamos fazer queijo de mandioqueijo, né, de mandioquinha, queijo de tofu, queijo de amêndoas. Tem tantos outros queijos que a gente pode usar. Então, gente, a suplementação de cálcio não aumenta a densidade mineral óssea. Gravem isso. Não vai melhorar a tua osteoporose, nem vai reduzir o risco de fraturas. E ainda pode levar ao perigo da hipercalcemia, com depósito onde não se deseja, que é nos rins e nas artérias. Então,
Então, comer é uma necessidade, mas comer com inteligência é uma arte. Né? Isso aqui é muito boa essa frase. Ah, mas se eu não comer carne, eu vou ter anemia? Será que eu preciso fazer reposição de ferro? O que vocês acham? O vegetariano precisa repor ferro? O ferro é muito importante para o corpo. O ferro é importante para o sistema hematológico, né, o sangue, para os músculos. A gente precisa de ferro, o corpo precisa. Ele tem uma participação direta e indireta no transporte de oxigênio. Várias reações químicas do nosso corpo dependem do ferro. Só que existem 2 tipos de ferro. Preste atenção nisso, que isso aqui é muito interessante. A primeira coisa que as pessoas falam quando você para de comer carne é que você não vai ter o ferro M. Realmente, o ferro de, entre aspas, melhor qualidade, mais biodisponível, é o ferro chamado M. E ele só existe no alimento de origem animal. O ferro não M tem tanto no animal como no vegetal. Gravem isso. Então, o ferro M é só no animal. E o não M, que é considerado um ferro não muito bom, assim, bom no sentido de corrigir anemias, ele tem no vegetal e no animal. Por quê? Porque o ferro M, ele tem alta biodisponibilidade. Ele não sofre interferência de nada para ser absorvido. A absorção dele não sofre interferência da alimentação. Por exemplo, já o ferro não M, se eu comer uma refeição muito proteica e muito gordurosa, pode atrapalhar a absorção desse ferro. Já se eu comer bastante coisas ácidas, como a vitamina C, vai melhorar a absorção desse ferro. Já o M não sofre essa interferência. Mas olha só, 20% dele apenas são absorvidos. Estão nos alimentos de origem animal, mas a carne tem só 40% do M. E o resto do ferro da carne? É o ferro que os nutricionistas consideram como não tão bom, não M. Vamos ver então agora um pouquinho sobre o ferro não M. Ele tem menor biodisponibilidade, por quê? Só 10% é absorvido, porque vai sofrer interferência do pH do estômago, da presença ou não de vitamina C, da vitamina A, da presença de cálcio, dos fitatos, por exemplo, dos feijões, a soja, tem muito fitato, a gente vai falar sobre fitato, acho que na quinta-feira. Oxalatos das verduras, pode interferir. Café, chocolate, antiácido, só que ele existe também nos alimentos de origem vegetal. Agora, um adulto precisa absorver 1 a 2 miligramas de ferro por dia. Mas por causa da absorção ser dificultada, nós colocamos que, por exemplo, os homens precisam ingerir 8 miligramas por dia e as mulheres 18. Por que 18? Porque elas perdem na menstruação. E as grávidas? 30. Por que as grávidas precisam absorver mais? Tem o concepto, né? O bebezinho está competindo ali pela alimentação. Então, tem que ingerir mais para absorver esses 2 miligramas. Agora, olha só, o ferro da carne é 60% não M e 40% M. Então, olha só, olha a matemática, gente. 100 gramas de carne contém 1,2 miligramas de ferro M. Do M, que é 40% do total. Porque 100 gramas de carne fornece 3 miligramas total de ferro. Mas após o abate do animal, aí o animal fica lá na espera para ser consumido. Até chegar o animal na mesa para ser alimentado, olha só. A carne não é consumida logo. Além desse calor, mais ferro M se transforma em não M. Então, na realidade, nem 40% do M é ingerido. E desse ferro M, 20% é absorvido. Isso significa que ao ingerir 1,2 miligramas de ferro M, eu sei que vai ser difícil vocês mentalizarem essa matemática aqui agora. Você vai estar absorvendo 0,24 miligramas de ferro. Isso é muito aquém daquilo que você precisa. Por isso que a gente vê pessoas onívoras que comem carne e que são anêmicas.
Você precisa de 2 miligramas por dia. Então, a ingestão de carne não satisfaz as necessidades diárias de cálcio, de ferro, quer dizer. Por outro lado, estudos vegetarianos mostram que a ingestão de ferro é maior do que nos não vegetarianos. Mostra que os vegetarianos ingerem 15 a 20 miligramas de ferro por dia e a absorção é 10%. Então, nós absorvemos 1,5 a 2. Então, a gente chegou o quê? No nosso ideal. Quanto que a gente precisa absorver? 2 miligramas por dia. Então, a alimentação vegetariana fornece o ferro necessário. Então, não existe essa história de que o vegetariano é anêmico. Ele é anêmico, claro, se ele não combinar os 4 grupos. Aí ele pode ficar anêmico. Então, vamos ver os campeões de ferro. A ostra é o principal, tem 9 miligramas até. O tofu, 5. O fígado bovino, 5. Os cereais, né, os feijões, 5. Os vegetais verdes escuros, 3,6. Olha a carne. Está em 6º lugar como fonte de ferro. 3 miligramas. As oleaginosas, 2,5. Os grãos, 2 miligramas. As frutas secas, 2 miligramas. E a gema do ovo, 1 miligrama. Então, aqui a gente vê de novo alimentos ricos em ferro. E o magnésio, gente, será que eu preciso repor magnésio? Já ouviram falar que o magnésio é o mestre de todos os nutrientes? Vamos ver por quê. Ou será que existem alimentos ricos em magnésio? E como tem, né? Você não precisa repor magnésio se não estiver necessitando dele. Olha, de novo, os campeões em magnésio. Vocês vão ver aqui em vários nutrientes, o topo está em brócolis e espinafre. Esses são os principais alimentos ricos em mineral. Couve, rúcula, agrião, repolho, batata, arroz e por aí vai. Até chegar nas sementes. Ele é o mestre dos minerais, por quê? Ele participa de mais de 300 reações do nosso organismo. Mais de 300 reações. Mais da metade dele está nos ossos. Muito do restante está nos músculos, nos tecidos moles, com somente 1% no fluido extracelular. Gente, sem magnésio não tem vida aeróbica para a célula. Por quê? O magnésio é muito importante para a mitocôndria. Vocês lembram da época de escola? Quem é a mitocôndria? O que ela faz na célula? Respiração celular. E não há respiração celular sem magnésio. Então, o magnésio dá energia. Ele ajuda a vitamina D a deslocar o cálcio ingerido para os ossos. Então, não adianta você repor vitamina D se você não tiver uma fonte boa de magnésio. Ação na contração muscular, na coagulação do sangue, no sistema imunológico de defesa do corpo, na integridade do sistema nervoso central, do sistema cardiovascular, evita arritmias, abaixa a pressão arterial. Gente, o magnésio é fantástico. E precisa tomar o comprimido? Basta ingerir aqueles alimentos ali, né, que estão na lista. Proteção contra hipertensão e ajuda a regular o sono, tá? Por quê? Ele ajuda na produção da melatonina. Se vocês estiverem com esses sintomas que eu vou projetar aqui agora, vocês podem estar com baixa de magnésio. Vamos ver. Ansiedade, pânico, depressão, insônia, hiperatividade, estresse, convulsão, doença cardíaca, trombose, pressão alta, arritmia. Tudo isso pela falta do magnésio. Cálculo renal, cistite de repetição, diabetes, cansaço crônico, prisão de ventre, TPM, quem aqui não tem, né? Pré-eclâmpsia na grávida, cólica menstrual, infertilidade, osteoporose, dores musculares, fraqueza muscular, enxaqueca e morte súbita por falta de reservas. Vocês já ouviram falar que pessoas que fazem sauna diária podem morrer na sauna? Por quê? Perde muito magnésio no suor. E a pessoa pode cair dura lá dentro da sauna. E morrer por falta de magnésio. E o fósforo, gente? O fósforo, a gente sempre ouviu falar que o fósforo é bom para o quê? Para o cérebro. Mas como é que eu vou suprir esse mineral?
Comendo palito de fósforo? Não, né? Vamos ver. Cereais, leguminosas, castanhas. Leguminosas são os feijões, tá? Amêndoas, sementes, tofu, feijão, amendoim, pão integral, batata, brócolis e cenoura. Esses são as principais fontes de fósforo. Qual a função do fósforo? Fortalece os ossos também. É o segundo mineral mais abundante do corpo. Ele também está combinado nos ossos e nos dentes. Faz parte do nosso DNA e RNA. Então, ele faz parte da nossa genética. É importante para o crescimento. Formação de todas as membranas das nossas células. Se alguém procura saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro a causa da doença. Caso contrário, abstém-se de o ajudar. Sócrates já havia falado isso. É trabalho perdido ensinar o povo a volver-se para Deus como aquele que cura as enfermidades, a menos que seja também ensinado a renunciar a hábitos nocivos. Para que recebam sua bênção e em resposta à oração, devem cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Que interessante, né? Vamos ver aqui, passar rapidamente a vitamina C. Ela é rica nesses alimentos aqui, principalmente as frutas cítricas. Ela é importante para a formação dos tecidos, fortalecimento dos ossos. O meu tempo acabou, vou ter que passar aqui rápido. A vitamina B9, vocês já ouviram falar? Que é o ácido fólico. Muito importante para a formação fetal, para não dar má formação no feto. Formação da hemoglobina do sangue. Então, a grávida precisa repor ácido fólico, pelo menos nos 3 primeiros meses de gravidez. Importante na prevenção do mal de Alzheimer, doenças cardiovasculares. Quais as fontes de ácido fólico? As principais. Todos os alimentos de origem vegetal. Então, principalmente as verduras de folha verde escura. De novo, quem é o campeão? Brócolis e espinafre. De novo, as frutas cítricas, amêndoas, lentilhas e por aí vai. Quando que é necessário suplementar ácido fólico? Gestantes, Alzheimer e Parkinson e doenças autoimunes. Aquele que não conhece os alimentos, como pode entender as doenças humanas? O iodo, gente, eu vou ter que passar assim muito rápido. O iodo é muito, muito importante para o nosso organismo. A falta do iodo causa câncer. Não ter iodo na nossa alimentação causa câncer. A principal fonte de iodo é animal, ou sal de cozinha. Só que se você comer excesso de sal de cozinha, você vai ter o quê? Hipertensão. Então, às vezes, é necessário a reposição de iodo, sim, que é importante para a prevenção dos cânceres. Vários outros minerais. O mais famoso de todos é quem? O ômega 3. Ele é anti-inflamatório, ele é antitrombótico, ele evita doenças cardiovasculares, é anticancerígeno, ele previne diabetes, doenças hipertensivas, abaixa colesterol. Nós já vimos que o peixe tem. Mas onde que a gente tem também o ômega 3? Na linhaça, isso. Gente, as oleaginosas, de novo as folhas verdes escuras, né? O brócolis, o espinafre. Quem deve suplementar sempre o ômega 3? Os artríticos, doenças autoimunes, os idosos, principalmente cardiopatas, e as gestantes. A B12 e a D são especiais. Essas nós vamos falar no decorrer da semana, porque são as mais polêmicas, né? Será que o que eu como vai influenciar o meu caráter? Para concluir, diga-me o que você come e eu direi quem você é. E a irmã White fala, ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo, iludindo-se com o pensamento de que intemperança não é pecado e não afeta a espiritualidade. Existe íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral. Então nós temos que achar o equilíbrio, né? O equilíbrio entre repor e não repor. Então não é proibido suplementar, mas suplementar quando? Quando houver necessidade. Se nós vivermos o ideal de Deus, nós não vamos precisar suplementar, né? Que é morar no campo, subsistir dos alimentos da terra, mais simples. O perigo de uma alimentação errada jamais serão evitados pelo consumo de suplementos.
E nós, de novo, vivemos os 4 grupos que a irmã White fala. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Salvador. Que Deus nos abençoe a fazer a escolha correta e utilizar esses nutrientes da maneira que vai nos dar saúde plena, física, mental e espiritual. Vamos então orar e qualquer dúvida depois vocês me procurem lá fora. Querido Deus, bondoso Pai, que habita nas alturas dos céus, te agradecemos, Senhor, por todas as dádivas que o Senhor tem derramado em nossas vidas, pelas orientações que o Senhor tem nos dado a respeito da nossa saúde, e que possamos, Senhor, aprender contigo a viver o seu ideal, que é morar no campo, sobreviver dos alimentos mais simples que a terra nos fornece, que possamos, Senhor, viver em harmonia com a tua santa vontade, para que possamos ter saúde plena, física, mental e espiritual. Senhor, sabemos que a maneira como temos nos alimentado, temos vivido o nosso estilo de vida errado, não tem honrado a tua causa, mas pedimos que o Senhor venha nos mostrar e colocar em nossas mentes a necessidade de mudança. Ajuda-nos, Senhor, a tirar das nossas vidas os alimentos viciantes, aquilo que não provém de Ti, aquilo que vai fazer mal para o nosso corpo e para a nossa saúde em geral. Ajude a cada um de nós, Senhor, a aplicarmos esses princípios em nossas vidas e também possamos compartilhar com os irmãos que precisam conhecer essa verdade tão preciosa que o Senhor tem nos dado. Sabemos, Senhor, que a reforma de saúde é o braço direito da obra do Evangelho e que vai junto com a terceira mensagem angélica. Que possamos ser esses arautos da verdade presente, Senhor. Que possamos levar essa mensagem dando alto clamor a um mundo em trevas. Abençoe cada um de nós, abençoe esse congresso e o restante das palestras. É o que nós te agradecemos e pedimos por Jesus. Amém. Bom, nós vamos falar sobre a questão da suplementação alimentar, se nós devemos fazer ou não fazer, porque o tema do congresso é sobre equilíbrio. E muitas pessoas pensam que suplementar é pecado. Por outro lado, outros acham que não fazer suplementação, que fazer suplementação em tudo. Será que é assim? Vamos ver o que seria necessário, o que não seria necessário. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 2011, 10 principais causas de morte no mundo nós temos visto: a doença hipertensiva, a isquemia cardíaca, o acidente vascular encefálico, diabetes, câncer, infecções respiratórias, AIDS, acidentes de trânsito, prematuridade, que é o bebê nascer antes do tempo, diarreias várias que atingem principalmente as crianças, e o projetil de arma de fogo, que é a violência urbana, a arma. Então, essas são as principais causas de morte no mundo. E o interessante é que a expectativa de vida aumentou, mas a qualidade de vida não é boa. E o interessante é que nós aprendemos na faculdade de medicina a curar doenças com remédio. Nós não aprendemos a tratar as doenças através da nutrição. E hoje as pessoas estão morrendo literalmente pela boca, pelo estilo de vida errado, né? Então as pessoas assim, a gente vê que a expectativa de vida aumentou, mas a qualidade de vida está muito ruim. E o interessante é que tudo começa com a nutrição, tanto a saúde como a doença. Olha só, esse nutrólogo, ele fala assim, Raul Torres: qualquer que tenha sido pai de uma doença, com certeza tem casca, principalmente, e vários outros nutrientes. Fruta realmente é um alimento perfeito. E tem gente que não gosta de comer fruta. Aliás, o brasileiro tem um péssimo hábito, né, de comer a fruta apenas após a refeição. Não toma de jejum com fruta. Qual é o de jejum do brasileiro? Pão com manteiga, café com leite. Não é verdade? E a fruta? Né, não aparece. As folhas verdes, as raízes, tubérculos, feijões e frutos
fornecem ácido fólico, vitamina A, vitamina C, K, E, magnésio, cálcio, ferro, potássio, fibras, e etc., porque é uma lista de macro e micronutrientes. Vamos ver o outro grupo. Os grãos, como arroz, amaranto, centeio, trigo, fornecem também ácido fólico, B1, B2, B3. Amanhã a gente vai ver que a lista dos Bs é bem grande. Vai até B17. A gente que conhece só a B12, né? A B1, a B2, mas é muita vitamina do complexo B. Ferro, magnésio, selênio, fibras e as nozes e castanhas, que fornecem proteína. Já desse grupo, a fonte proteica são os grãos e as nozes. Já folhas, raízes e frutas não é uma fonte boa de proteína. Proteína nós temos mais nos grãos, cereais, nozes e castanhas. Também, além da proteína, ácido fólico, B1, E, ferro, magnésio, zinco, potássio e fibras. Agora, a gente pensa o seguinte. Muitos pensam que ter saúde é comer pão integral e comer fruta. Ou pensam que medicina natural é tomar chá de carqueja. Gente, isso não é medicina natural. Claro que o chá é muito importante para complementar, né? Nós usamos a fitoterapia. Mas, gente, o remédio, o que dá saúde, são os 8 remédios que Deus deixou na natureza. Quais são? A nutrição adequada, a água, a temperança, que é comer com moderação o que faz bem e abster-se do que faz mal. É o descanso, o ar puro, o sol, o exercício e, acima de tudo, que sem ele nenhum dos outros funciona, que é a confiança e esperança no poder de Deus. Então, esse é o maior de todos os remédios. Então, isso sim é medicina natural, isso é saúde. Claro que se você comer pão integral, comer a fruta, a verdura, você também vai ter saúde. Mas, gente, por que muitas dietas fracassam? Por quê? Vocês já pararam para pensar? Porque, na realidade, comer com moderação, embora seja popular e confortante, mata. Comer com moderação o que faz bem, ok. Mas comer com moderação o que faz mal, não presta. Sabe por quê, gente? Se eu comer um pouquinho de açúcar, um pouquinho de gordura, um pouquinho de cafeína, eu vou ter um pouquinho de câncer, um pouquinho de diabetes, um pouquinho de hipertensão, um pouquinho de cardiopatia. Então, com o que não presta, não serve moderação. Vocês já viram até médico falando, beba com moderação. O seu fígado vai ficar um pouquinho gorduroso só, um pouquinho de cirrose, tudo bem. Não é? Então, gente, moderação é pior, porque algo que vicia, você usar moderadamente, é tortura. Não é? E o que mais vicia? Açúcar e gordura. É o que mais vicia. Então, as coisas viciantes, você não precisa comer moderação, é abstenção, né? Na realidade, devagar e sempre, muitas vezes, não funciona. Então, às vezes, a gente tem que tomar decisões em nossas vidas, mudar os nossos hábitos alimentares, às vezes até de maneira mais rígida, né? Cada ato não saudável terá um impacto destrutivo sobre o organismo. Imagina aqueles atos ali. Gente, olha que coisa terrível botar um bebê tomando refrigerante. E tem gente que faz isso. Bota até na mamadeira, né? Para a criança. A mãe foi uma dieta deficiente. Isso é um fato, né? Gente, genética não é destino. Você não pode pensar assim, eu sou diabético porque minha mãe é diabética, porque meu avô é diabético, ou hipertenso, ou cardiopata. Não. Existe uma ciência hoje chamada epigenética, que ela estuda como os genes do nosso corpo, que são pedacinhos dos cromossomos, como eles se expressam. E, na realidade, os genes eles se expressam quando eles são ativados. Então, o fato de eu ter casos de diabetes na família, eu só vou ser diabética se eu ativar esse meu gene do diabetes. Se ele ficar dormindo, ele nunca vai ser ativado. Então, os genes só vão se expressar, se ativar, se tiver alguma coisa dando um sinal para eles se ativarem. Na realidade,
A genética carrega a arma, mas o estilo de vida puxa o gatilho. Então, um fator muito importante que vai mostrar se esses genes vão ser ativados ou para o bem ou para o mal é a nutrição. Como que pode, né? A nutrição tem a capacidade de ativar ou para fazer o bem ou para fazer o mal. Então, a gente tem as duas medicinas. A medicina convencional, que é aquela que eu falei para vocês, que a gente aprende na faculdade, só usando remédios. E tem a medicina nutricional, que é aquela que vai mostrar como prevenir e tratar as doenças, se porventura elas aparecerem. Por isso que Hipócrates, ele já falava, olha só, 460 anos antes de Cristo, quando ele nasceu, que o teu remédio seja o teu alimento e o teu alimento seja o teu remédio. Então, o nosso alimento vai ser o nosso remédio e vice-versa. Mas quais são os mais poderosos de todos os medicamentos? Quais? Aqueles que Deus deixou na natureza. São os alimentos que a gente chama de nutricionalmente densos. São os mais ricos em nutrientes. O nosso corpo, a gente vai ver em outra palestra, precisa de 45 nutrientes. É muita coisa, né? Que o nosso corpo precisa. E quais são os mais nutricionalmente densos? Que são ricos em macro e micronutrientes. Tanto como vitaminas, minerais, antioxidantes, fitonutrientes. O brócolis, a couve, a rúcula, o espinafre, a cenoura. Eu numerei esses aqui primeiro, porque esses são os campeões de nutrição. Só para vocês terem uma ideia, só o espinafre tem cerca de 50 macro e micronutrientes. Só o espinafre. Fora o brócolis, que também é o segundo, né? E para outras coisas ele é o primeiro. Então, gente, a saúde ideal, aquela saúde que vai nos proporcionar o bem-estar completo, físico, mental e espiritual, é o resultado da ação de todos os nutrientes existentes aonde? Nos alimentos saudáveis. E quais são os alimentos saudáveis que Deus deixou na natureza para a gente? Tá lá, ó. Grãos, frutas, nozes e verduras, ou seja, 4 grupos. O Espírito de Profecia deixou bem claro, são 4 grupos. Grãos, frutas, nozes e verduras, contém todas as propriedades nutritivas necessárias para produzir bom sangue. Aí alguém vai me perguntar, e a B12? Vamos deixar a B12 para a palestra de amanhã. Tá? Amanhã a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a vitamina B12. Então, a saúde ideal está aqui. O nosso corpo, então, ele necessita de 45 nutrientes para funcionar perfeitamente. Senão ele não funciona bem. Vamos ver algumas propriedades desses grupos que a irmã White fala. As frutas, por exemplo, elas fornecem ácido fólico, vitamina A, vitamina C, potássio, fibras, tanto fibras solúveis como insolúveis. As fibras insolúveis que a gente vai ver também são aquelas das frutas que